E aí, rapaziada, eu sou o Éder Pessoa do Cinema e Séries e antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo e se você é cinéfilo, assim como eu, gostaria de pedir para que você deixasse o like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se que isso me ajuda muito e bora conversar sobre cinema. Quando eu vi que Alvo da Máfia estava entre os filmes mais assistidos da Netflix, eu confesso que eu fiquei curioso. Aí eu fiquei pensando, Ação Brucutu em 2025, eu me lembrei de Missão Impossível, o Acerto Final e Novocaine também. Mas depois disso, assim, no final das contas, nos últimos anos, eu acho que o gênero tá um pouco abandonado. E aí eu dei play. E aí eu entendi por que nem tudo que tá no top 10 da Netflix deve ser assistido. A ideia no papel até parece promissora. Um assassino profissional sobrevive a um atentado, passa por um transplante de coração e começa a questionar sobre a sua própria vida. Ok, dá para sair um bom filme de ação com crise existencial dessa breve premissa. O problema começa quando a gente descobre que quem está por trás das câmeras é um diretor com um nome impronunciável e que na sua filmografia ele tem pérolas como Dupla Explosiva, aliás, eu vou deixar o nome dele aqui, ó, tá? Dupla Explosiva, aquele com Antônio Bandeiras e com a Lucy Liu, e também Tekken 2, ou seja, o sinal de alerta já acende antes mesmo dos primeiros minutos, mas aí eu segui. O protagonista é vivido pelo Jack Casey, de 12 Heróis, que claramente tenta entrar na longa fila de novos astros de ação brucutu aí desses anos 2000, só que tem um problema sério aqui. O carisma dele é raso como um pires. Ele até tenta passar algum tipo de conflito interno, alguma dramaticidade, mas nada cola. Falta presença na frente das câmeras, falta impacto, falta aquele algo mais que faz a gente torcer pelo personagem, mesmo quando ele tá fazendo algum tipo de besteira, né? E aí também temos Peter Weller, o eterno Robocop, interpreta um vilão completamente caricato, que solta frases de efeito a cada meio segundo. Mais ou menos, conforme eu ia assistindo ao filme, eu pensava, é mais ou menos aquele ator que ele parece pensar assim, ó, eu vou falar os meus diálogos rapidamente, pegar minha grana, pegar meu cheque e ir embora. Então, assim, não existe ameaça real, não existe tensão, existe só um vilão que parece não tá nem aí pro próprio roteiro que foi inserido, né? Que ele foi inserido. Mas ainda tem um ponto ainda mais grave. Se tem uma coisa que esse tipo de filme não pode errar, são tiroteios, pancadaria e cenas de ação. E aí você adivinha, né? Alvo da Máfia erra em tudo isso. Mesmo eu que nunca peguei numa arma na minha vida, eu fiquei incomodado porque nada de fato faz sentido. Os personagens seguram as armas da maneira mais bizarra possível. Eles invadem os locais também que, se fosse na vida real, eles já teriam tomado um tiro na cabeça nos primeiros 2 segundos. Eles reagem da maneira mais engraçada, eu acho que até cômico, nessas situações de perigo. O filme acaba se tornando, eu tô pensando aqui, uma comédia involuntária. Isso até poderia passar se o filme não se levasse tão a sério. Mas ele se leva e se leva muito a sério. O roteiro tenta criar urgência com essa ideia de novo coração, né? Agora é como se ele fosse uma outra pessoa, agora ele quer mudar por conta desse transplante que ele fez. Só que isso nunca é aprofundado de verdade, é tudo jogado de maneira superficial, como uma desculpa para conectar uma cena de ação na outra. E aí, mesmo com só 88 minutos de duração, o filme consegue ser cansativo e é penoso demais para a gente conseguir finalizar esse filme. Isso é quase um feito negativo, assim. Falta tudo. Criatividade visual, falta ritmo, falta coerência básica de diálogo, de narrativa, de estruturação de roteiro, de fato. Então, depois de eu assistir Alvo da Máfia, fica difícil eu defender a Netflix. Eu já tive várias conversas e aí, às vezes eu ouvi a frase, a Netflix só tem filme ruim.
E aí eu costumava rebater ou dialogar com a pessoa falando para procurar entre os gêneros que a pessoa gosta, né? Mas aí quando a plataforma investe um dinheiro, e acredito que não tenha sido pouco dinheiro, numa produção dessas, fica realmente muito complicado de eu argumentar, né? Isso aqui não é só ruim, ele também é preguiçoso. E na sinopse, depois de ter sobrevivido a uma tentativa de assassinato, um profissional implacável começa a questionar a vida que levava, né? Mas abandonar o mundo do crime não será nada simples. Esse é aquele típico filme que você termina, quando os créditos finais começam a subir, você pensa, por que será que isso existe? Por que será que eu dei play nesse filme, né? Olha, assim, é difícil, eu não gosto muito de falar não assista ao filme, porque muito provavelmente você, às vezes, assim, você pode ter uma experiência diferente da minha. Mas nesse caso, só se você for muito fã de filme B de ação, eu falaria para você, assim, tem muitos outros filmes mais interessantes, seja na Netflix ou seja em outro streaming. Não vale o tempo e não entrega nem o básico daquilo que o gênero se propõe. Vá por sua conta e risco e não diga que eu não avisei. E agora eu quero saber de você. Você costuma cair nessas armadilhas de top 10 da Netflix? E você ainda tem esperança que o cinema brucutu de ação ainda volte aos seus dias de glória? Comenta aqui embaixo, deixa o like e até o próximo vídeo.